Uma das grandes forças da ficção científica é a capacidade de combinar a parte intelectual e filosófica do gênero com histórias completamente divertidas, absurdas e escapistas. Mas é possível um filme estar nos dois extremos das mesmas ideias? Ser extremamente absurdo e inteligente? Mais ainda, ser inteligente porque é extremamente absurdo? E ser tão as duas coisas que é capaz de se manter um dos maiores mistérios do cinema por mais de 30 anos? Bom, pra mim tem um filme que se encaixa perfeitamente nesse perfil. Lançado em 1990 com direção de Paul Verhoeven e estrelando o mega astro Arnold Schwarzenegger, Total Recall, ou como é conhecido aqui no Brasil pela péssima tradução, O Vingador do Futuro, é um daqueles filmes você sabe, aqueles You think this is the real Quaid? It is. Que quanto mais tempo passa, mais você pensa sobre ele e mais fascinante ele se torna. O longa é uma combinação perfeita de todos os exageros e absurdos dos filmes de ação dos anos 80, com toda a profundidade filosófica das obras de Philip K. Dick, questionando a nossa realidade, nossa percepção de memória e desafiando até mesmo a sua percepção como público, não apenas sobre o próprio filme, mas também sobre a nossa realidade. Misturando isso com um pouco de Paul Verhoeven e as suas ideias que vieram de Robocop, falando sobre o autoritarismo corporativo, falta de empatia, busca por liberdade e, claro, os exageros do cinema. Total Recall é uma verdadeira relíquia dos anos 90 e não importa quantas vezes você já assistiu, ele é um filme que sempre tem o que oferecer para o público e o seu final continua aberto até hoje. Era tudo realidade ou era tudo um sonho? Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos para Marte. Ou não, para discutir esse que é um dos filmes mais interessantes dos anos 90. Apesar de ser famosa pela sua versão arnoldística, a história de Total Recall já é famosa na ficção científica desde 1966, quando Philip K. Dick, um dos mais influentes autores do gênero, publicou o conto na Fantasy and Science Fiction. A história curta é consideravelmente diferente do filme e muito menor. Em Lembramos para Você a Preço de Atacado, acompanhamos Douglas Quayle, um trabalhador de escritório que sonha visitar Marte, algo que é bem irritante para sua mulher, que não suporta esses sonhos e parece não gostar muito de Doug. Nesse futuro não especificado, apenas os que podem ir a Marte são os que possuem permissão da Interplan, a organização de inteligência de um governo autoritário também não especificado, mas que é capaz de apagar a sua memória e até mesmo ler o pensamento de algumas pessoas. A única opção de Quayle era ir para recordar para implantar a memória de que ele era um agente e realmente foi para Marte. Mas quando eles tentam fazer o implante da memória, eles descobrem que Quayle era realmente um agente e tinha ido para Marte. E agora tanto a recordar quanto Quayle precisam lidar com essa descoberta. Mas ao contrário do filme e as suas muitas cenas de ação, o conto é bem mais calmo. Quayle não se envolve em nenhum tiroteio, mas a maior parte do filme é ele se comunicando mentalmente com os agentes para tentar encontrar uma forma de se livrar daquela situação, já que ele não queria mais a confusão que as lembranças trouxeram e ao mesmo tempo ele não queria ser morto pela agência. Lembramos para Você a Preço de Atacado não é uma história de ação, é na verdade uma trama psicológica com um tom leve e que fala sobre a essência da nossa memória. Somos quem realmente somos? Se você tem a certeza de que fez algo e tem lembranças disso, o que te convenceria de que isso não é verdade? Como você saberia que o que você acredita é a verdade? O final do conto é bem interessante, por isso eu não quero dar spoilers, já que isso atrapalharia a experiência. Você pode encontrar esse conto no excelente Realidades Adaptadas, que é uma coletânea das histórias de Philip K. Dick que acabaram parando no cinema. A história original é tão curta que na hora de transformá-la em filme surgiu um problema. Ela toda só daria para adaptar em 20 minutos de um longa. Don O'Bannon e Ronald Shusett, que foram os primeiros a trabalhar na adaptação, acrescentaram muitas coisas para conseguir o tamanho necessário, mas esse filme ficou preso na pré-produção por muito tempo, o que quer dizer que ele foi retrabalhado muitas vezes. Enquanto ele estava com a produtora de Dino De Laurentiis, o roteiro foi retrabalhado cerca de 40 vezes. O'Bannon e Shusett até mesmo saíram do projeto para trabalhar em Alien. Durante todas essas reescritas, 12 delas foram feitas por ninguém menos do que Cronenberg, que chegou a ser atrelado ao projeto como diretor, mas com o tempo e as várias divergências com os produtores, ele acabou saindo do filme. Mas ainda é bem fácil ver como algumas de suas Cronenbergices ainda estão lá.
A ideia só saiu do papel graças a Arnold Schwarzenegger, que enxergou o potencial da história e convenceu a Carolco Pictures a comprar o roteiro e contratar Paul Verhoeven. A sua ideia de trazer Verhoeven para a direção foi justamente o que tornou Total Recall uma obra genial. Com Verhoeven e Schwarzenegger a bordo, a companhia contratou Gary Goldman, que junto de Ronald Shusett e também com a participação direta de Verhoeven, criaram a última versão da história, que é essa que conhecemos hoje. O investimento no longa foi pesado, com ele sendo um dos filmes mais caros do cinema naquela época, o que garantiu uma produção impressionante, dos ambientes aos efeitos especiais. Mas o que realmente torna Total Recall uma obra inesquecível da ficção científica é a sua história e principalmente a forma como ela é estruturada. Uma estrutura que acaba tornando esse filme praticamente único. Um filme que existe em duas realidades, duas interpretações que mudam não só o final, mas todo o tom do filme. E por incrível que pareça, ambas estão erradas e certas. Aviso que teremos spoilers do filme. No entanto, essa não só é uma história com mais de 30 anos, um dos filmes mais discutidos por aí na internet, como também spoilers não estragam a experiência. Tanto é que o próprio filme conta tudo o que vai acontecer aos 15 minutos. People are trying to kill you left and right. You meet this beautiful, exotic woman. You rest assured, by the time the trip is over, you get the girl, kill the bad guys, and save the entire planet. Total Recall é um filme que se torna muito mais interessante quando você já sabe o que vai acontecer e começa a prestar atenção em todos os detalhes que estão deliberadamente colocados em sua trama. O longa conta a história de Douglas Quaid, que diferente da sua contraparte literária, não é um trabalhador de escritório, um homem comum, mas sim um trabalhador braçal. Quaid vive sonhando em ir para Marte, mas ele não pode pagar a viagem e a sua esposa está sempre tentando convencê-lo a ficar na Terra, buscar outros destinos. You'd hate it on Mars. It's dry, it's ugly, it's boring. Isso faz com que ele procure a Recall, capaz de implantar a memória de que ele realmente foi para Marte e satisfazer o seu desejo de conhecer o planeta vermelho. Mas como todo bom vendedor, McClane, o representante da Recall, convence a também comprar um pacote de viagem de ego, onde Quaid também se lembraria de que é, ou foi, um agente secreto em uma missão super importante, que o levaria a ser um grande herói em uma aventura cheia de ação, perseguição, mulheres bonitas, terríveis vilões e um triunfante final. Nessa parte, Total Recall também é bem interessante na sua metalinguagem. O que a Recall está vendendo para Quaid não é muito diferente do que a indústria cinematográfica vende para a gente. É o que o filme vende para você, espectador. A possibilidade de viver uma aventura escapista para ajudar a gente a escapar da nossa realidade. Isn't that worth a measly 300 credits? O problema começa quando descobrem que a mente de Quaid é mais problemática do que parece. Ele já tinha ido para Marte, e o pior de tudo, ele realmente era um agente secreto, o que complicava as coisas não apenas para ele, mas também para a empresa. Após a confusão, eles decidem apagar a memória da sua visita a Recall, mas a sua mente ainda está confusa e logo pessoas em que ele confiava começam a persegui-lo. Mas mesmo sem memória, Quaid agora possui um talento nato para se defender e, claro, acabar com qualquer um em seu caminho. Até mesmo a sua esposa, quando ele conta o que está acontecendo, parece não ser a pessoa que ela dizia ser. Na verdade, toda a sua vida, a sua existência como Quaid é uma mentira. Sorry, Quaid. Your whole life is just a dream. E todos que fazem parte dessa mentira estão implantados pelo vilão, Corrigan, para garantir que a farsa seja completa. Quaid então passa a ser perseguido pelos agentes de Corrigan comandados por Richter. O protagonista só começa a ter ideia do que está acontecendo após a sua antiga identidade, Hauser, entrar em contato com ele com uma mensagem bem clara. Get your ass to Mars. Get your ass to Mars. Get your ass to Mars. Em Marte, Quaid encontra um cenário quase cyberpunk, com a mão de ferro de Corrigan explorando os trabalhadores de Marte enquanto enriquece. The oxygen level is bottoming out in Sector G. What do you want me to do about it? Don't do anything. But they won't last an hour, sir. Fuck 'em. Por ganância, os filtros de radiação dos setores mais pobres são defeituosos, o que levou à criação de mutantes que habitam essas áreas, alguns com poderes de clarividência e leitura de mentes. Um cenário que cria também rebeldes. Liderados por Kuato, um grupo de marcianos tenta derrubar o regime de Corrigan, mas eles precisam de Quaid, ou Hauser, ex-agente dos antagonistas que se uniu à rebelião e sabe de um grande segredo que pode derrubar todo esse regime. Existe algo dentro da pirâmide de mineração de turbínio que pode acabar com a tirania que domina o planeta.
Quaid precisa de Kuato para destravar as suas memórias e, junto de Melina, literalmente a mulher dos seus sonhos, levar a rebelião à vitória. Quaid então é traído e descobre que ele, Hauser, estava na verdade sendo um agente duplo de Corrigan. Mas Quaid encontra sua verdadeira força de vontade antes de ter a sua personalidade apagada e consegue escapar, indo para o que Corrigan teme, um artefato alienígena criado por seres antigos, capaz de dar uma atmosfera a Marte e ar para todo mundo. E assim, Quaid derrota Richter. See you at the party, Richter! Chega até o artefato, derrota Corrigan, que tem uma das mais agoniantes mortes do cinema, e dá ar para todos. Fica com a garota dos seus sonhos e tem um final feliz sob o agora azul céu de Marte. Sorry. Too perfect. Esse é um longa estruturado como a maioria dos filmes dos anos 80 e dos anos 90. O seu teor escapista dá para ele momentos absurdos, cheios de grandes coincidências e atitudes impossíveis, dando um protagonismo invencível para Quaid. Mas nesse caso, todos esses clichês são propositais. Enquanto vemos toda a saga de Quaid por Marte e toda a sua incrível aventura, algo fica na cabeça do espectador o tempo todo. Uma dúvida que é a essência e a parte mais interessante desse filme. Is it a terrible thought? What if this is a dream? Sim, se pararmos para notar, tudo o que acontece no filme é exatamente o que McClane disse que aconteceria na fantasia de Quaid. People are trying to kill you left and right. You meet this beautiful, exotic woman. By the time the trip is over, you get the girl, kill the bad guys, and save the entire planet. Em um segundo momento do filme, Quaid é confrontado com a possibilidade de que ele está em um sonho, quando a sua suposta mulher e um doutor da Recall avisa a ele que ele está tendo um surto e correndo o risco de ser lobotomizado na Terra. E ele novamente explica tudo o que vai acontecer até o final do filme. The walls of reality will come crashing down. One minute you'll be the savior of the rebel cause, and the next thing you know, you'll be Cohagen's bosom buddy. You'll even have fantasies about alien civilizations, as you requested, but in the end, back on Earth, you'll be lobotomized. A mulher que Quaid se apaixona, Melina, chega a aparecer nos visores da Recall quando Quaid está sob anestesia. O reator alien que salva todo mundo em Marte aparece durante a programação da sua memória falsa. Two-headed monsters? E também That's a new one. Blue sky on Mars. todas as coincidências, os atos herculanos do personagem, cada parte que faz a nossa suspensão da descrença ser forçada, são explicados pelo fato de que estamos vendo uma fantasia, um sonho, uma memória implantada. Tudo funciona para Quaid porque não é a vida real, e ele nunca saiu da Terra, nem mesmo da Recall. O filme acaba com um flash branco em vez de um escurecimento padrão, porque estamos vendo Quaid acordar depois de ser lobotomizado. Quando Quaid é diretamente confrontado pela realidade para escapar da sua ilusão, a sua fantasia literalmente chega quebrando a parede, colocando-o de volta em seu sonho escapista, na realidade que ele prefere e não na que realmente é verdadeira. Tudo é fabricado para ser a experiência perfeita, mas muitas vezes a experiência perfeita nos tira da realidade, perigosamente nos tornando escravos da nossa própria fantasia. É na verdade um filme trágico, o contrário da obra escapista que ele é na superfície. Mas acredite, as camadas vão ainda mais fundo, porque se você tem 100% de certeza que Total Recall é realidade, você está errado. Mas se você tem 100% de certeza que Total Recall foi um sonho, você também está errado. Total Recall é fascinante porque ele tem duas interpretações completamente diferentes, dois tons, duas realidades, e não há uma resposta exata para qual é a verdadeira. Claro, tudo o que aconteceu no filme é dito por McClane antes de acontecer, o que prova que é um sonho, mas tanto a rebelião em Marte e outros detalhes que vemos no filme são apresentados a Quaid antes dele ir à empresa. São notícias que estão passando na TV, e ele já sonhava com Melina antes dela aparecer no monitor da Recall. Isso prova que é a realidade. É claro que o jeito que a sua mulher o convencia a não ir a Marte e agir estranho no começo do filme, e o seu colega de trabalho não querendo que ele vá a Recall, provam que tudo era real, eram agentes infiltrados. Mas ela poderia só estar com ciúmes da morena que Quaid sonhava todas as noites, e o seu colega de trabalho preocupado com o fato de que ele sabia que o procedimento da Recall era bem perigoso. A friend of mine tried one of their special offers, nearly got himself lobotomized.
O suposto doutor que aparece em Marte e que Quaid percebe que estava mentindo porque estava suando, prova que a história do sonho nada mais é do que um agente de Cohaagen tentando enganar Quaid. Mas o doutor realmente trabalha para Recall, já que ele aparece antes desses eventos. Tudo pode ser apenas a mente do protagonista criando algo que não o afasta da sua doce fantasia. Era sonho? Era realidade? Como saber? A verdade é que não importa. A ideia é manter o mistério, manter o público intrigado. E é o que esse filme fez pelos últimos 30 anos e vai continuar fazendo pelos próximos 100. Isso é de um brilhantismo único que Paul Verhoeven, Goldman e O'Bannon conseguiram trazer para uma história que poderia ser só mais do mesmo, mas é uma das obras-primas definitivas das últimas décadas no cinema. É uma história que ao mesmo tempo é só um filme de brucutu dos anos 90 e um dos filmes mais inteligentes que subverte esses tropos. Independente de como você o encara, você está certo e errado ao mesmo tempo. Tal como o conto, Total Recall também questiona a nossa realidade e também a nossa percepção dela. Mas mais importante, ele nos lembra que somos totalmente dependentes de como a nossa mente encara o que é real ou não. Se você está convencido de que a história toda é um sonho, não há o que te convença de que é realidade, e vice-versa. O filme foi meticulosamente desenhado para isso, para nos mostrar o quanto a nossa mente torna realidade o que queremos que seja realidade. Um filme que existe em duas realidades ao mesmo tempo. Se isso não é genial, eu não sei o que é. It's the best mindfuck yet. Para mim, ainda mais um ângulo que é bem interessante de ser explorado nessa história. Paul Verhoeven é um mestre em criticar os exageros do cinema. Total Recall faz isso em relação ao escapismo do cinema, mas também transformando a sua discussão sobre realidade em uma mensagem bem importante para a sociedade. Como comparei, o que a Recall vende é bem similar a um filme, só que mais imersivo. A possibilidade de viver diferentes aventuras apenas pela nossa memória, de forma passiva. Partindo desse princípio, Quaid está em uma posição em que o escapismo do seu filme mental superou a sua vontade de enxergar a realidade, e sempre que a realidade o confronta, a fantasia surge novamente. Total Recall é um dos poucos filmes que desafiam constantemente o espectador. O público quer que a história seja real, quer que Quaid tenha sido um grande herói. É a expectativa padrão que temos para essas narrativas. E enquanto não está errado acreditar que tudo foi real, ele propositalmente deixa tudo ambíguo, para que mesmo em nossa certeza haja dúvida. Mas quando o espectador chega ao mesmo ponto que Quaid, de abandonar toda a dúvida para confiar 100% na possibilidade da realidade do escapismo, há um problema. Total Recall é um filme totalmente anos 80, com os mesmos tropos, mas no fim das contas, ele também pede para que lembremos que esses filmes são apenas filmes. Nada disso é realidade. Ignorando todos os sinais de que a realidade é outra, mais complexa, mais profunda, muitas vezes nos tornamos, como Quaid, um escravo das nossas fantasias. Há muitos que, como o protagonista, se perdem na realidade perfeita que é fabricada pela nossa mente, e a ideia nostálgica que permeia a mente de muitos atualmente, principalmente com a visão de que tudo era perfeito antigamente e que vivíamos em uma realidade idílica, faz com que o tema do filme seja bem necessário. Total Recall nos pede que questionemos a realidade, principalmente aquela que parece ser perfeita. Nesse contexto, Verhoeven também relacionou esse tema do filme a assuntos ideológicos. Whatever you seduce to become, that's what you believe, isn't it? Podemos acreditar na realidade que nos é enfiada na cabeça, tal como Quaid faz, mas Verhoeven em seu filme desafia um espectador a questionar isso, mas não é questionar a realidade que você discorda. Isso é fácil, qualquer um pode discordar daquilo que não gosta. É como quem acredita que o filme é um sonho, discordar da ideia que tudo é real. Você terá todas as provas para defender o seu lado. O filme nos convida a questionar a realidade que nós gostamos, ou melhor, a realidade que desejamos ser a verdadeira, a verdade que faz parte da nossa fantasia. Total Recall pede que discordemos daquilo que nos agrada, daquilo que queremos que seja real com todas as nossas forças, vermos os furos nas nossas fantasias e nas nossas próprias certezas, desconfiar não só da realidade que nos contam, mas da nossa própria percepção da realidade, não ignorar e negar os fatos que podem desprovar aquilo que nós acreditamos. No fim das contas, o que o filme pede é que você Open your mind. Open your mind. Open your mind. Esse é um filme poderoso e que tem uma coragem que muitos outros filmes não têm, a de discordar de você e desafiar o ponto de vista do público, mas ainda mais importante, desafiar você a desafiar o seu ponto de vista. Pensar fora daquilo que você concorda e acredita, e se perguntar, eu confio na minha realidade?
Muito além de todo esse contexto intelectual, Total Recall também é uma grande obra pelos padrões tradicionais do cinema. A ação é incrível e os seus efeitos ainda mais. Aliás, os efeitos são realmente excelentes, e ele expande praticamente tudo que já tinha sido criado naquela época. In fact, what we are doing, we're just building on what other people discovered, and then you extend it a little bit. We're just pushing the limits a little bit further. Ele aproveita de animações digitais, telas azuis, efeitos práticos, todos os truques disponíveis para conseguir entregar uma experiência incrível. Quando você junta Rob Bottin para os efeitos práticos dos personagens, com a Dreamcast Images, Metro Light Studios e a Industrial Light and Magic para dar vida aos conceitos de Ron Cobb, sabe o que você tem? Um filme que ganhou um Oscar honorário por efeitos especiais. Total Recall é uma obra-prima, um filme genial em todos os seus aspectos e definitivamente um dos melhores filmes de ficção científica já feitos. E absolutamente nada de ruim foi feito com essa franquia depois do lançamento do filme. Eu acabei de ter um pensamento terrível. E se isso for um sonho? Eu acredito que todo mundo conheça a grande bomba que foi o remake de Total Recall, de 2012. Honestamente, ele até tinha potencial, caso aproveitasse para adaptar mais elementos do conto, mas tudo o que ele fez foi fazer exatamente a mesma coisa que o filme de 90, mas com metade do esforço e 1/3 do talento envolvido. Mas não é só isso, há também uma série de TV chamada Total Recall 2070, que é tão fraca quanto é desconhecida. Total Recall ganharia uma sequência adaptando a história Minority Report, também de Philip K. Dick. Aqueles marcianos telepatas que aparecem no filme foram a introdução da ideia que seguiria para essa continuação, mas acabou que não deu certo e o projeto foi para as mãos de Steven Spielberg, mas isso é história para um outro vídeo. Com isso temos um dos filmes mais inteligentes e ao mesmo tempo mais divertidos das últimas décadas. Verdadeiramente uma obra de arte feita com maestria por todos os talentos envolvidos na sua produção, e que sem dúvidas merece o seu status e todo o seu sucesso. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado da nossa viagem por Marte, e não deixe de continuar acompanhando o Central Pandora para conhecer muitos outros universos da ficção científica. Um agradecimento ainda mais especial para os nossos apoiadores que nos ajudam a trazer entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigado a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.